Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o médico nefrologista Rubens Amaral e a psicóloga Nadir Paz. Eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que neste período de carnaval o programa é gravado e por isso não podemos contar com as habituais participações de todos os nossos telespectadores. Muito bem. Mas no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma nova técnica de treinamento denominada coaching, que em inglês significa treinamento. Trata-se de um processo de autoconhecimento. E os nossos convidados de hoje, o médico nefrologista Rubens Amaral e a psicóloga Nadir Paz, são especialistas na matéria e promovem inclusive cursos especializados. Mas o que é efetivamente o coaching? Que benefícios ele pode trazer? A quem deve ser dirigido esse tipo de treinamento? Que áreas ele pode ser aplicado? As respostas a todas essas indagações, entre muitas outras, vocês acompanham daqui a pouco. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal BocNews está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Carnaval 2014 Santa Cecília TV. Mais interatividade nos desfiles de carnaval. Participe da avaliação das escolas de samba com o mesmo critério dos julgadores oficiais. Durante os desfiles, acesse santaportal.com.br e participe do julgamento. Dê a sua nota, avalie a sua escola. Terça, Praia Grande. Carnaval 2014 Santa Cecília TV. Interatividade. Aqui você vai junto com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o médico nefrologista Rubens Amaral e a psicóloga Nadir Paz, ambos especialistas em coaching, que significa treinamento em inglês. Eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista com os nossos convidados, começando pelo Dr. Rubens Amaral, médico nefrologista, que também é colega aqui da Santa Cecília TV, apresentando um programa muito interessante ao longo do dia, o Agora é com você, a respeito de dicas de saúde. Professor, meu caríssimo Rubens Amaral, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você definisse para nós o que é coaching. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, La Scala, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Você que fez o enfoque realmente assumir aquela posição que era necessária em Santos de novo, de um informativo com alta credibilidade, né? Obrigado. Fruto da sua experiência, fruto da sua competência, a Santa Cecília deve se
Está honrada com a sua presença aqui, né? A audiência é grande, você hoje já, de novo, marca ponto aqui às 8 horas da manhã, todos aqui assistindo, porque as notícias são importantes, os debates são importantes. Eu devido isso à generosidade dos amigos. Não, a gente acompanha, Obrigado. É muito bom mesmo. Muito obrigado, Rubens. Os seus entrevistados são sempre excelentes e tal. Obrigado. Coaching é um processo. Sim. É um processo que habilita duas pessoas a conviverem no sentido de uma delas, ou até as duas, porque a profissional do coach também vai atingir o seu objetivo, mas o que é importante é atingir um objetivo, uma meta, que é estipulada pelo contratante, porque nós chamamos coach o profissional e coachee aquela pessoa que vai se submeter ao método. Sim. O coach, esse treinador, ele tem ferramentas e instrumentos que fazem com que o coach, o treinado dele, Sim. descubra em curto intervalo de tempo qual é a meta, qual é o objetivo, aonde ele quer chegar. Muito diferente do que algumas pessoas possam imaginar, que o treinador, o coach, é um sujeito que vai levando o sujeito, vai encaminhando, vai aconselhando. Sim. Não é bem isso. Na realidade, o coach campeão é um grande perguntador. Ele é um grande questionador. Aliás, na vida, o que é difícil é fazer pergunta. Resposta todo mundo tem. O profissional de coach, ele é um perguntador. O respondedor é você, Sim. que é o cliente. E que vai descobrir nas suas respostas, através de uma metodologia, que a professora Nadir, aqui a psicóloga Nadir, vai saber explicar muito bem, vai descobrir quais são as suas metas, quais são os seus problemas e como superá-los. Porque no processo de coach, que é um processo que dura, em média, aí, 10 sessões, em média, existem lições de casa. E esse cliente vai cumprindo essas lições de casa e vai sendo checado por essa coach que durante algumas semanas o acompanha. E eu hoje queria dizer assim, para terminar essa minha primeira participação, que o coach está vindo de encontro à área da saúde, sabe? Isso é uma coisa muito interessante. Os profissionais da saúde precisam já começar a pensar mesmo como uma grande ferramenta, porque ajuda no controle de doenças depressivas, ajuda na diminuição de consultas médicas, ajuda no controle de doenças metabólicas, obesidade, olha, hipertensão, fantástico. É isso? Vamos falar mais sobre tudo isso. Professora Nadir, muito obrigado pela sua presença, bom dia. No que consiste esse treinamento, esse processo de autoconhecimento? Primeiramente, obrigada, Francisco, pelo convite de estar aqui, esclarecendo o que é coach, uma metodologia que acelera resultados, extraordinária. Eu vivi essa mudança em mim, então, quando a gente fala, depois de ter vivido essa mudança, acho que a gente ganha até mais autoridade para falar sobre o assunto. E realmente traz muito benefício, como o doutor falou, na saúde. Porque a pessoa vem com uma demanda, com uma dificuldade, com uma situação que está incomodando, que pode ser, inclusive, na saúde. Porque o ser humano grita quando está doendo, né? Quando dói. Quando dói no emocional, a gente não costuma procurar ajuda. Então, o que acontece? Doeu. A minha é aquela. Isso. Doeu. Então, o que acontece? Ele chega, ele vem até o coach. Então, a primeira pergunta que a gente faz é introdutória. Que é o coach, né? O cliente do coach chama coach. Explicou o doutor falar Rubens. Inglês, isso. Então ele chega com uma demanda, com uma situação que está incomodando. Então o primeiro passo nesse primeiro encontro é entender o que está doendo, o que está difícil, o que está incomodando. Entendendo essa situação, aí nós vamos traçar junto a meta. Então eu quero sair daqui e quero ir para algum lugar muito mais satisfatório e feliz. E nesse processo, nesse caminho, nessa jornada, é que vai haver, então, os trabalhos. Aí sim, se eu tenho uma situação atual, que eu estou me comportando assim, eu estou gerando essa situação. Eu quero algo diferente, eu tenho que procurar primeiro me conhecer, a autoconsciência, para gerar outras atitudes, outros comportamentos, para chegar no lugar ideal. Entendi. O doutor Rubens falou que o coach está se aproximando cada vez mais, o coaching, da área da saúde. Mas no seu caso, só para que nós não percamos a oportunidade, a senhora é psicóloga de formação. O que diferencia o trabalho do coach
do psicólogo. Ok. Importante, diferenciar realmente o que é coaching das outras modalidades, da psicoterapia e tudo mais. Então, o que não é coaching não é psicoterapia. A psicoterapia, ela cuida de uma dor, de um trauma, e ela não, é um processo que não tem assim um começo, meio e fim, diferente do coaching, que ele tem um começo, um meio e um fim. A terapia dura por alguns anos até que a pessoa se sente que está ok, pode ser liberada pelo psicólogo. Então, a diferença é essa. O coach tem começo, meio e fim. A terapia não. E o coach, ele trabalha no presente com foco no futuro. Então, algo que não está bem agora, com direção a uma meta ideal. Ok, aí você pode me perguntar, mas o que é o presente? O presente não é uma interpretação da pessoa no presente, é a interpretação da vida dela. Ok, o que o coach faz também? Ele olha um pouquinho para o passado, para ressignificar e energizar essa pessoa. Então, trabalha um pouquinho do passado, não tanto como na psicoterapia. Claro. E aí sim, ele está energizado, ressignificou, está pronto para ter um resultado rápido. Então, essa é a diferença de terapia. Também não é um ensino, um treinamento, porque o pressuposto do coach é que todas as respostas, todos os recursos já estão dentro da pessoa. O que o coach faz é acionar, é conectar esse ser, essa pessoa, com esses recursos, fazendo perguntas, que é uma das ferramentas poderosas do coach, além de outras. Sem dúvida. E dentro do coach, até para esclarecer um pouco mais, estão presentes várias ciências, ferramentas e conhecimentos de várias ciências. Então, tem a psicologia positiva, que é contemporânea, a área contemporânea de estudo da psicologia, muito interessante, é ela que nos faz ressignificar algumas coisas e empoderar a pessoa para que ela fique energizada no presente. Então, a psicologia positiva nos ajuda nesse conhecimento. A cognitiva, sim, a neurociência, que tem dado extremas colaborações para a atuação do coaching, a programação neurolinguística, a administração, a filosofia, eu diria que até a física quântica. São dois corpos de energia no mesmo objetivo, cada um querendo dar o seu melhor, então o resultado é extraordinário. Muito bem. Doutor Rubens, que áreas da atividade humana podem ser, vamos dizer, beneficiadas por esse processo de treinamento de autoconhecimento? Todas? Todas. Porque hoje... Me dá um exemplo concreto. Para que o nosso telespectador possa... Vou contar uma história do nosso professor, aliás, que eu acho que foi o mesmo professor. Nós fizemos o Instituto Brasileiro de Coaching, o professor conta essa história. Havia em São Paulo, um cliente dele, havia em São Paulo um grande empresário que tinha uma empresa que faturava 2 bilhões de dólares por ano. Seu local de trabalho é a Avenida Paulista, num prédio luxuoso. E esse empresário, ele procurou o coach. Meta dele, ser respeitado, idolatrado, adorado pelos seus funcionários. Porque ele reparava que os funcionários tinham medo dele. E ele não queria isso mais. Ele queria ser uma pessoa amiga dos funcionários. E não tinha essa capacidade. Procurou o profissional. Na primeira sessão, profissional de alta competência, coach de alta competência, na primeira sessão, o profissional falou, bom, você tem uma lição de casa. Qual é? Você vai para casa e amanhã, quando você for trabalhar, você vai de bicicleta. Mas como de bicicleta? O senhor está brincando. E ameaçou levantar e falou, senhor, isso não é brincadeira, eu estou aqui pagando o senhor, eu quero fazer um trabalho. Não, o senhor vai de bicicleta. Mas os meus seguranças, ele ia carro blindado, segurança na frente, segurança atrás. O senhor vai de bicicleta, os seus seguranças vão para o senhor. O senhor vai entrar no seu escritório com roupa de ir lá, o senhor toma o seu banho, vista a sua roupa. E ele contava, o cliente, que para chegar ao escritório dele, à sala dele, ele passava por 400 empregados que baixavam a cabeça quando ele passava, de medo de perder emprego, porque ele era um sujeito muito rigoroso. Muito bem. Ele topou o desafio. E ele começou a ir de bicicleta trabalhar na Avenida Paulista. Passados um mês, esse sujeito, todo mundo começou a falar com ele. O assessorista começou a conversar com ele. Como vai o senhor? Bom dia. Como foi o seu dia? Veio de bicicleta, que legal. Ele começou a ficar semelhante aos funcionários. A empresa ganhou em faturamento, ele ficou feliz. Quer dizer, você consegue mudar qualquer situação. Conto uma situação aqui minha. Uma pessoa
Programamos cerca de 10 sessões. E na segunda sessão, ela tinha um problema sentimental. E na segunda sessão, ela estava para resolver o problema. Na primeira, eu falei para que ela fosse morar com a pessoa. E essa foi a minha sugestão, depois dela falar tudo que ela tinha que falar. Na segunda sessão, eu falei, bom, estava prestes a se juntar. Que nota você dá para o seu relacionamento? É a tal da pergunta. Ela falou, dou 6. Fiz uma segunda pergunta. Essa pessoa é o seu príncipe encantado? Leva essa pergunta para casa. Ela nunca mais voltou e resolveu o problema dela. 2 sessões. Porque você consegue, se você for bem treinado, se o coach for bem treinado, ele consegue ir levando a pessoa às respostas que ela tem já dentro dela. Como falou a professora Nadir. Ela já tem a resposta. Ela só não foi acionada. Então, o coach tem as ferramentas para essa ação. Agora, é uma parceria de olho no olho. Olho no olho. É uma coisa muito interessante. Baseado na verdade. Baseado na verdade. Às vezes, e muitas vezes, nós nos damos as mãos. Uma relação ali que fica ali de 30 centímetros de olho no olho, nos dando as mãos, para a gente chegar naquele objetivo. Um coach que faz uma sessão bem feita, de 40 minutos, 50 minutos, ele termina esgotado. Imagina. Termina esgotado. Agora, professora Nadir, a senhora fez referência que todo esse processo é um processo, evidentemente, de autoconhecimento. Perfeitamente. E que compete ao coach exatamente puxar esse tipo de situação. A senhora também promove cursos para pessoas interessadas ou para aqueles que também querem se transformar em coaches? Também para os dois? Exatamente, para os dois. Para quem quer ser coach, como eu e o doutor, tem uma formação, ela é intensiva de 7 dias, que pelo IBC eu vou para o Brasil todo, inclusive aqui em Santos, já dei formação. Há necessidade de algum curso de graduação ou não? Precisa ser médico ou psicólogo? Não, aí, assim, todas as profissões que se interessam. Tem muitos médicos se formando conhecendo a metodologia coaching, muitos dentistas, educadores de modo geral, pedagogos, psicólogos, enfim, profissões diversas querem conhecer o coach. Primeiro vão para se autoconhecer e depois sentem mesmo que é uma profissão, é um plano B, é um trabalho. Que é a segunda profissão que mais cresce no mundo hoje é o coaching. A primeira ainda é o pessoal da tecnologia, mas como a gente já mudou para a era do conhecimento, eu acredito que nos próximos 5 anos, acho que o coach vai ser a primeira profissão no mundo inteiro. E no Brasil, acelerou mesmo nos últimos 5 anos, embora já tenha chegado aqui há uns 11, 12 anos, né, doutor? Mas acelerou, assim, que muito mais pessoas procuram nos últimos 5. Então, estão procurando para o autoconhecimento e também para ter uma profissão a mais, ou já querem mudar de profissão, enfim. Eu comecei, por exemplo, numa transição, no momento de pré-aposentadoria, aquela angústia de pré-aposentadoria, o que eu vou fazer agora? Foi quando eu conheci o coach, então fui fazer para encontrar uma metodologia para resolver algumas questões minhas, algumas inseguranças, né, que era algo que eu queria mudar, que me incomodava, de empreender um negócio, eu fui para o coaching. Então hoje, assim, dou a formação que eu fiz, e aqui em Santos eu promovo o Leader Coach Training, que é uma formação de 2 dias para liderança, para transformar os líderes, para eles acessarem a melhor pessoa. A metodologia, o diferencial da nossa metodologia é self, porque ela é self-coaching. Então, primeiramente, aciona através das ferramentas a si mesmo e potencializa os seus recursos, entra em contato, pontos de melhorias. E depois a gente dá todas as ferramentas de coaching, liderança e comunicação para que essa pessoa trabalhe com os seus liderados, com os seus colaboradores. E a metodologia do coaching, ela é totalmente diferenciada. Lidera-se pelo exemplo, inspira, desenvolve. Até andando de bicicleta. Enfim, até andando de bicicleta, entendeu? Se eu tenho um resultado assim, que me incomoda, esse é o que me incomoda. Eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que ter ações diferentes. Por isso que é sugerido para o nosso coach tarefas. E a tarefa que o nosso mestre deu para esse coach, dentre outras, que tal ir de bicicleta? Era algo que ele nunca fez, diferente.
ações diferentes geram resultados diferentes. Claro. E ele aceitou o desafio e entre popularizou mais o empresário. Isso, entre outras tarefas, que ele fez outras várias, essa foi aquela de primeiro impacto. Uhum. Agora nós vamos para um rápido intervalo, Dr. Rubens, Nadir, peço a licença de ambos e nós voltaremos em seguida, continuando a conversar sobre coaching. Voltamos já. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Prefeitura Municipal de Praia Grande apresenta Carnaval da Família 2014. Nesta terça, a partir das 9 da noite, ao vivo. Desfile do Grupo Especial, direto da Passarela do Samba João Apolônio. Todo o talento, beleza e alegria da cidade. Carnaval da Família de Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Patrocínio Ozan e Construtora Mourão. Organização Libeza e Jornal Gazeta do Litoral. Apoio A Trifiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o médico nefrologista Rubens Amaral e a psicóloga Nadir Paes, que são especialistas em coaching, uma nova técnica de treinamento, um processo de autoconhecimento, que eles estão dando todos os esclarecimentos a respeito disso para os nossos telespectadores. Eu gostaria de questioná-los agora, Dr. Rubens e Nadir, a respeito de empreendedorismo. Há hoje em dia, principalmente entre os jovens, há uma tendência da pessoa realmente ter o seu próprio negócio. Os jovens hoje têm muita pressa, querem resultados rápidos, né? Nós vivemos na era do conhecimento, a era da velocidade, do ritmo das redes sociais, enfim. E o jovem busca exatamente empreender. Na relação de empreendimento, né? Mas isso implica num passo, de alguma certa forma, decisivo, uma certa ousadia em se empreender, especialmente no Brasil, com uma economia tão instável como nós enfrentamos e vivemos há tanto tempo. Nesse sentido, Dr. Rubens, o que o coaching pode ajudar um jovem empreendedor, por exemplo? Existem já no mercado coaches especialistas no coaching vocacional. Então, são pessoas que estão treinadas para ajudar esses jovens a descobrirem a real missão da vida deles. E isso feito, antigamente, você lembra dos famosos testes vocacionais? Claro. A psicóloga Nadir, com certeza, lidou muito com isso. Deve ter aplicado vários testes vocacionais. Hoje, o coaching é também uma das ferramentas, né? Com uma vantagem, no meu modo de entender. Ele permite um diálogo aberto com o seu treinador, com o seu coach, né? E muitas vezes opções de vocação que não seja aquela única que, muitas vezes no teste vocacional, você tem só para ciências humanas, só para ciências biológicas, só para ciências jurídicas. Hoje, o nosso jovem, eclético como ele é, né? Minha neta com 5 anos de idade, fala um português perfeito, né? Usa o verbo perfeitamente. Ensina no tablet. Ensina no tablet e tal. Nós estamos lidando com um novo jovem, com um novo ser humano. Claro. Então, o coach, eu acho que ele é mais moderno, uma ferramenta mais moderna para ajudar a conduzir essa pessoa para a vocação dela, para a missão dela. Eu não participo disso, não tenho nenhuma experiência nisso, mas sei que existem profissionais muito competentes. Não sei se a psicóloga Nadir conhece esse... Sim, dentro da área dos nichos seria o executivo, negócio, business. Sim. Mesmo o jovem que quer entrar para empreender, usar o coach para autoconhecimento e para definir a sua missão de vida. Aliás, o coaching que nós trabalhamos dentro da metodologia do IBC é atingir o maior significado da vida, que é encontrar realmente a sua verdadeira missão, a sua verdadeira vocação, a sua verdadeira missão. Porque uma empresa, quando ela alinha a sua missão, a empresa não é somente o CNPJ, são pessoas. Primeiramente, aquele que a criou,
e tem a sua missão, sua meta, seu objetivo, encontra o seu maior sentido de vida nesse negócio, e aí sim, autoconhecimento. E aí a gente começa a trabalhar o que de fato que ele vai, alinha a empresa que ele quer criar, como sendo essa sua meta, e alinhamos a missão, a visão, os valores que ele estará pautado, aqui valores, ele pautará a chegada a essa missão. E aí todo um trabalho, né, de autoconhecimento, com as ferramentas de coaching que a gente usa muitas, tem vários assessments para avaliar as capacidades, as habilidades, que para se alinhar a esse negócio, também ele tem que se autoconhecer e saber que recursos intelectuais, capacidades e habilidades eu já tenho, que outras eu preciso ainda desenvolver, e o coaching vai fazer um trabalho assim. Então essas que você tem, que são capacidades, recursos bacanas, a gente potencializa e faz um plano de ação para desenvolver outros recursos, outras capacidades, outras habilidades, para que ele chegue a essa meta, esse objetivo, o mais rapidamente possível. Aliás, esse é o objetivo do coaching, é obter resultados extraordinários num curto espaço de tempo. Isso. Agora, entre as atribuições, nós temos uma situação aqui, eu acho que é um desafio para todo o pessoal que é especialista em coaching, que é cuidar dos nossos políticos. Os nossos políticos têm raras habilidades, como se sabe, né? Será que nós poderíamos, será que por intermédio de conversar com a Nadir, será que nós poderíamos incutir nos nossos políticos um pouco mais de responsabilidade, de seriedade, de fato trabalhar pelo interesse público, Nadir? Okay, por meio do coaching? Boa pergunta, trabalharmos com os políticos. Aliás, assim, eu vou colocar um anseio, uma crença minha assim, positiva, que no futuro, acho que com cada vez mais sendo conhecida a metodologia do coaching, mais pessoas buscando coaching, eu quero acreditar, espero que realmente isso aconteça, que a gente tenha os nossos governantes daqui para o futuro muito conhecedores primeiramente de si, com valores realmente de cuidar das pessoas e não dos seus benefícios próprios, que hoje infelizmente é a maioria, primeiro olha a si e depois ao outro. E dentro do coaching, quando a gente começa a trabalhar valores e realmente o verdadeiro objetivo de vida, o que faz sentido, que é a missão, e esse é o objetivo do coaching, então assim, eu espero que nós tenhamos futuramente políticos que se conheçam bem a si e que trabalhem realmente para a população. Quer dizer que o coaching pode ajudar os políticos? Poder pode, mas ele precisa, veja, ele precisa querer. Ele precisa querer. Pois é porque o coaching parte da premissa da procura. O profissional de coaching, ele não muda a pessoa. Ele faz a pessoa ir no que ele deseja. O que você deseja? Primeira pergunta, o que você deseja? Se ele deseja ser uma pessoa boa, bom, vai ser. Mas ele precisa desejar. Será que eles desejam? Essa é uma outra pergunta, eles desejam? Então, eu nunca fiz nenhum trabalho com nenhum político, mas eu sei de colegas que vêm fazendo. Então, eles procuram realmente porque eles querem ter uma boa imagem, e o que a gente procura dentro do processo, levá-los, através das perguntas, a essa congruência. O que eu quero me mostrar e o que realmente eu sou. E no processo, a gente faz perguntas para que ele chegue a isso. O que é congruente e o que não é congruente? Mas aí, Nadir, vai haver um conflito, um choque com os marqueteiros. Porque os marqueteiros, Rubens, querem criar aquela imagem que o político não tem. Não tem. E, no entanto, o coaching quer mostrar a imagem verdadeira do político. Quer dizer, como compatibilizar isso? Muito difícil. Eu acredito que é uma coisa difícil, porque ela usou uma palavra, um termo que é fantástico, né? Que é a congruência, quer dizer, você mostrar para as pessoas aquilo que realmente você é. Sim. Com o marketing político, que faz exatamente a distorção disso. Com teleprompter, com gravações, isso e aquilo. Aliás, o governador Mário Covas dizia, ele defendia uma tese muito interessante, um político, todos nós sabemos, santista, enfim, que foi senador, que foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, candidato à presidência da República. Ele defendia uma tese interessantíssima, no mínimo polêmica, e que valeria ser rediscutida. Ele defendia o seguinte, que o horário eleitoral gratuito na televisão deveria ser ao vivo. Nada de gravação, ao vivo. O senhor tem 3 minutos. E o cidadão vai e se apresenta como ele de fato é. Congruência. Um programa... Mais chance de congruência. Até do mentiroso se apresentar como mentiroso. Sim. Exatamente. Mas ele não está maquiado. Não está maquiado, né? Não está maquiado. Então o coaching, ele pretende, de certa forma, também desnudar o cidadão, né? Quer dizer, colocá-lo em contato com a verdade, consigo mesmo. Com a sua verdade. Isso. E eu acredito que daqui para frente os políticos vão se interessar em autoconhecimento, porque a gente está na era do conhecimento e o autoconhecimento faz parte. Então, a verdade vai ter que aparecer e eu acho que eles vão buscar, eu acho que estão buscando autoconhecimento.
para mostrar cada vez mais essa congruência. Mas fica a pergunta, será que a verdade dá voto? Ela rende voto? Eu tenho uma expectativa, agora não falando especificamente do coach, mas eu tenho uma expectativa semelhante à da professora Nadir, e o mundo está se voltando para a verdade. Você colocou, eu acho que há um movimento. Veja só, a busca pela espiritualidade, pelas religiões, independente daí das seitas e tal, mas há uma busca na tentativa, porque nós estamos chegando no fundo do poço, né? Nós estamos hoje vivendo no Brasil uma ditadura, desculpem, da mentira. O que nós observamos é tudo mentira. As pessoas estão mentindo em todos os lugares e as coisas estão acontecendo. É um absurdo. Foram anos e anos, né? Escreveu agora há pouco tempo atrás um historiador, Marco Antônio Villa, que nós estamos aí há uma década perdida. Década perdida. Uma década perdida de valores. Não estamos falando nem década econômica. Sim. O que é mais importante são os valores. Nós perdemos valores. O Brasil viveu, né, nesses últimos 10, 12 anos na onda boa do Plano Real, mas nada mais foi feito na base da infraestrutura, nos valores, para que a gente pudesse ter poder de crescimento. Não crescemos, né? Ontem fiquei sabendo, não crescemos, não temos um projeto aprovado de infraestrutura no mundo exterior há mais de 14 meses. Quer dizer, como é que o mundo está olhando o Brasil? Sim. Há uma preocupação. Acho que estamos num momento extremamente crítico, né? Difícil. Economicamente difícil. Economicamente difícil e que a verdade precisa prevalecer. Mas nós não nos constrangemos de gastar uma fortuna para construir um porto em Cuba. Exatamente. É um absurdo. Ou seja, os nossos portos, e o de Santos, inclusive, isso. Que é o maior porto, não apenas da América Latina, mas o principal porto do hemisfério sul, o Porto de Santos requer investimentos prioritários na área de infraestrutura. São obras importantíssimas, até mesmo em função para dar o devido escoamento a essa super safra de grãos. Perfeito. Que o nosso mundo agroindustrial produz. E, no entanto, não conseguimos escoar. E os caminhões ficam aí, uns silos ambulantes pelas rodovias, Dr. Rubens, Nadir, tá certo, aguardando para serem exportados, prejudicando a economia nacional. Então, meu Deus, era muito mais lógico investimentos no Porto de Santos, até por uma razão estratégica, econômica para o país, do que investimentos no Porto de Cuba. Com todos nada contra isso, mas nós não estamos em condições de fazer isso. Isto é mentira. Incongruência? Mentira do governo. 94,1% dos médicos que prestaram o Revalida agora, que é o exame que a nossa presidenta da República e o nosso ex-ministro Padilha não permitiu que os cubanos fizessem, que revalida se você tem condições de praticar medicina. Claro. Eu sabia quem você é. Os cubanos não fizeram. Pois os médicos que fizeram, argentinos, bolivianos, 94,1% deles foram reprovados. Ora, por quê? Isso é uma proteção para você que está em casa, do médico ser reprovado. Ele precisa treinar novamente, porque você quer um médico que tenha um mínimo de capacidade de fazer um diagnóstico e um tratamento. Essa é uma situação séria que eu acho que até os especialistas em coaching deveriam se preocupar um pouco mais, no sentido de fazer com que, por exemplo, veja, a questão mesmo dos médicos aqui que se submetem ao exame do CREMESP, também Conselho Regional de Medicina, 60% dos formandos aqui no Brasil em medicina, foram reprovados no exame do CREMESP. Perfeito. O antigo CRM, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E isto vem, isso não é do não foi esse ano. Vejam os senhores, nós estamos na mão de quem? Perfeito, perfeito. Rubens. Precisamos retomar a verdade. Claro. O pior de tudo, o que você lembrou agora, você lembrou uma coisa fundamental. Não é só o Revalida, que já avalia pessoas que estão vindo de fora, sim, fizeram cursos fora, ou até médicos brasileiros que fizeram curso em faculdades no exterior. Eles estão avaliando os médicos que formaram aqui no Brasil, e 60% deles estão reprovados. Opa! Veja só, e eles podem praticar medicina. Estão exercendo a profissão. Na OAB o sujeito não pode. No Conselho Regional de Medicina nós permitimos. Meus amigos,
Onde que estão as nossas classes? Como é que o Conselho Regional de Medicina deixa isso acontecer? Desculpe, está errado. Estamos perdendo credibilidade frente à população. Concordam? Concordo. Eu vou para mais um rápido intervalo, Dr. Rubens, Nadir, e no próximo bloco eu quero falar um pouco mais, Nadir, a respeito de liderança. Voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Prefeitura Municipal de Praia Grande apresenta Carnaval da Família 2014. Nesta terça, a partir das 9 da noite, ao vivo. Desfile do Grupo Especial, direto da Passarela do Samba João Apolônio. Todo o talento, beleza e alegria da cidade. Carnaval da Família de Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Patrocínio Ozan e Construtora Mourão. Organização Libeza e Jornal Gazeta do Litoral. Apoio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje recebendo com muito prazer o médico nefrologista Rubens Amaral e a psicóloga Nadir Paes, ambos especialistas em coaching, uma técnica de treinamento nova, ainda desconhecida por muitos, que significa treinamento em inglês, né? E que é um processo de autoconhecimento, conforme os nossos especialistas estão explicando. Eu gostaria agora, Nadir, de começar esse bloco com você, para que você detalhasse um pouco mais o processo de coaching em relação às lideranças. Quer dizer, em que medida o coaching pode ajudar lideranças de todos os setores? Ou ela é específica, por exemplo, para setores empresariais? Ok, o coaching, como nós já falamos, é um processo de desenvolvimento de competências, essas competências comportamentais, enfim, e sempre visando um objetivo. Então, um executivo, um líder que quer melhorar resultados dos seus negócios, o coaching é uma ferramenta extraordinária. Sim. Porque ela vai levá-lo, ele vai se autoconhecer, saber dos seus recursos e a partir daí, dessa base de conhecimento de si próprio, ele vai ter muito mais autoridade e ferramentas para conduzir essa equipe. Então, hoje, um dos nichos muito fortes do coaching é o coach executivo e negócios, onde nós trabalhamos as lideranças. Sim. Então, a metodologia de autoconhecimento, coaching, para esse líder, acessamos a melhor pessoa desse líder, esse executivo que tem decisões e que conduz, normalmente, grupos de pessoas, e através dessas ferramentas, como ele conduzir este grupo, desenvolvendo essas pessoas para obter resultados ainda melhores. Tá? Então, as ferramentas de coaching são extraordinárias para que ele vá trabalhando. Então, o executivo, quando ele conhece a metodologia coaching, ele adota uma nova postura. Primeiro porque ele já conheceu a si, ele conhece os seus recursos, seus pontos fortes e também as suas limitações. Então, ele começa a ter um olhar mais humano para os seus colaboradores. Porque aí ele muda esse foco de olhar. Ele sabe que ele tem uma equipe e que se ele olhar com humanidade, ele também vai ter muito mais recursos para que conduzir esse resultado. Ele vai olhar para a pessoa e vai saber que ele tem potencial, mas que ele também tem a limitação. E ele vai, junto com essa pessoa, traçar um plano de desenvolvimento, para que ele fique melhor ainda. E um plano e uma conduta muito respeitosa com essa pessoa. Claro. Então, o ser humano que é respeitado dentro do ambiente profissional, ele vai dar muito melhores resultados, muito mais resultado. E talvez o gap dos líderes hoje em dia, dos executivos, tem grandes grupos de pessoas, é essa habilidade para conduzir as pessoas.
desenvolver as pessoas. Eles são muito eficientes em processos, estrutura, resultados, em olhar para a gestão das coisas. E falta um pouco a habilidade, as competências para gerir as pessoas. Então esse é o gap. E o coaching dá essas ferramentas para que ele olhe para as pessoas com esse olhar mais humano e para chegar a melhores resultados, não tenha dúvida. Agora, doutor Rubens, essa técnica a que a Nadir fez referência, todo esse processo, vale, por exemplo, para o gestor público? Veja, eu não me refiro apenas ao líder, a um prefeito, a um governador, a um presidente da República, enfim, mas sim ao gestor de um modo geral, porque o poder público ele é cheio de vícios e de desafios imensos. Então, pessoas que estão há muitos anos no cargo, que conduzem lá uma equipe, faz aquele estilo que todos nós conhecemos do nosso poder público. Vale para a gestão pública? Sim, vale para todas as áreas, né? Porque nós vamos buscar nesse gestor público uma coerência na vida dele, né? Por que é que ele está naquele cargo? Que ganhou muitas vezes politicamente, sim, porque é amigo e tal. Exatamente. Mas, meu querido, você tem que ter uma missão. Tá bom, já que você não ganhou por uma competência, vamos criar em você o que você pode ser de melhor nesse momento que você está vivendo, através de ferramentas que nós vamos te ajudar a ser o melhor gestor na posição que você se encontra. Então, nós sabemos isso, né? Isso ocorre com muita frequência no ambiente público, claro, de cargos que são ocupados nem sempre pelas pessoas mais competentes. É verdade. Mas, e por isso ele deve ser descartado? Não, existem ferramentas. Eu acho que a gestão pública também deve olhar para o coach, também, no sentido de ter no coach uma ferramenta para ajudar essas pessoas a descobrirem nelas o melhor potencial delas, lembrando-as sempre que elas estão ali para servir. São servidores públicos. Claro. Isso é muito importante. O título é servidor público. O cargo pode ser função A, função B, mas ele é servidor público. O salário dele está sendo pago pela população. Sim. Então ele vai servir. Mas eu queria pegar um gancho na liderança. Eu acho que a liderança que o coaching favorece muito é a liderança própria, de você assumir a sua liderança. E eu tenho aplicado o coaching na nossa empresa olhando a saúde das pessoas. Nós temos tido, eu gostaria de revelar para você os nossos primeiros resultados. Hoje à noite nós vamos entrar na segunda turma. Quer dizer, esse programa está gravado na realidade, né? Mas nós vamos fazer a segunda turma do coaching de emagrecimento. Quer dizer, nós vimos em 4 meses pessoas que mudaram a cabeça e hoje, sem nenhum remédio, sem nenhuma cirurgia, em 4 meses, emagreceram até 20 quilos. Controlaram a hipertensão arterial, controlaram o diabetes, controlaram o colesterol. Mas o que me deixou mais satisfeito, e eu repito isso já mais pela 5ª vez, não é o fato de terem baixado o peso, é o fato de serem pessoas hoje equilibradas e que assumiram o poder, sabem que são poderosas, sim, estão empoderadas, como falou a Nadir, estão empoderadas e sabem que são elas que assumem a decisão de cada coisa na vida delas. É uma coisa fantástica. O coaching, em curto intervalo de tempo, leva a pessoa a fazer isso. Então essas pessoas vão embora agora, elas vão terminar o treinamento delas, mas elas já sabem que elas são poderosas. Passa também por um resgate da própria autoestima. Passa. Né? Eu tenho um case de uma profissional liberal de São Vicente, e quando ela me procurou para o coaching, ela me procurou por uma dificuldade de comunicação. Não que ela não soubesse comunicar, mas ela achava que ela era um pouco áspera e que ela sentia que ficava ali alguma coisa. Até com relação ao cliente, quando ele era abordado e questionado de algum procedimento. Sim. Então ela se sentia, por falta talvez de autoconhecimento, um pouco invadida, então ela dava uma resposta que ela sentia que depois o clima não ficava bom e aquilo a incomodava. E ela veio ao coaching por isso, então, porque ela tinha essa comunicação. Então nós fizemos um trabalho. Nós alinhamos 12 encontros, no 8º encontro ela já estava com resultado, ela já estava satisfeita. Então, menos de 3 meses, ela já tinha chegado. Mas primeiro, assim, a consciência de por que ela agia daquele jeito, o que a incomodava, esse autoconhecimento, depois desenvolver a empatia, porque era uma necessidade do outro em querer saber sobre aquelas questões.
E a partir daí, lógico, ferramentas, tarefas, porque tem tarefa, então eu ajo assim, eu tenho esse resultado. O que você quer fazer essa semana que vai fazer você agir diferente? Aí a gente ensinamos ela, como tarefas a ler, a conhecer a CNV, que é a comunicação não violenta, que é criada por um psicólogo norte-americano, que é uma forma de se comunicar, porque começa a falar de uma forma áspera e é um pouco passo por uma agressão física. Por isso a gente tem hoje no Brasil a agressão de mulheres, um índice muito alto, porque começa num bate-boca. E é lógico, ela foi conhecer essa técnica e são 4 passos para a gente conversar, levar uma conversa evolutiva, que dentro do coaching, as conversas do líder e de qualquer ser humano com outro, é uma conversa sempre levando para a evolução, uma conversa respeitosa. E a técnica são 4 passos, super fácil de fazer. Ela começou a executar esse falar diferente, esse ouvir, a treinar o ouvir a pessoa na essência, para entender de fato qual é a sua verdadeira necessidade. Pronto, a ação e o relacionamento e as conversas passaram a ser diferentes. No entanto, nós contratamos 12 encontros, no 8º ela já estava plenamente feliz. Nós só marcamos outros encontros para fazer mês a mês para manutenção e foi um resultado fantástico. E na área do magistério, Dr. Rubens? Na área da docência, quer dizer, os professores acabam sendo líderes também em suas salas de aula, de seus alunos, enfim. Sem dúvida, também é outra área muito importante, né? É a tal da coerência. O professor, ele é um exemplo, né? É que muitas vezes, eu faço essa pergunta pelo seguinte, nós temos casos, professor, desculpe interrompê-lo, mas casos de professores, por exemplo, sendo agredidos por alunos. Ou seja, é uma relação muito difícil hoje na sala de aula. Muito. Nós temos casos, sabe, gravíssimos, muitos professores desistindo de lecionar em razão disso. Não só na área universitária. Não, eu digo na área, sabe, no ensino médio, na rede pública, enfim, são casos e mais casos. 60% dos afastamentos do trabalho hoje são por depressão. Depressão, exatamente. Depressão. Professores que são ameaçados na saída da escola, por alunos, carros quebrados, alunos, carros quebrados. Eu acho que o coaching é mais uma ferramenta, mas não é a ferramenta própria somente, porque aí eu acho, Chico, que nós temos que trabalhar na educação do povo brasileiro. Eu acho que nós temos, mais embaixo. Eu acho que o coaching vai ajudar a contornar uma certa situação, mas nós temos que trabalhar na educação do povo. Sem dúvida nenhuma. Nós relegamos a educação. Veja só, olha o que a Ucrânia fez rapidamente em um mês de crise, movimentou. Onde está o Brasil? Onde estão os jovens do Brasil? Black Bloc. Nós queremos os jovens que pensam. É verdade. Né? Queremos ver os jovens que pensam. Onde é que está a sociedade? Cadê a revolta? Cadê a indignação? Claro. E mais, esse país precisa de um pacto pela educação. Eu sou um pouco mais otimista, doutor Rubens. Eu acredito assim que hoje o coaching no Brasil tem pouca literatura, tem poucos coaches trabalhando com a educação. Mas eu já, pela formação pelo Brasil todo, eu tenho identificado, tenho visto pessoas assim, educadores encantados com a educação e otimistas e acreditam. Então, eu acho que sairão desses novos coaches um trabalho com foco na educação. Como agora em São Luís, 2 professoras que querem fazer um trabalho com a educação. Se trabalhar o educador, a postura, como ele cuidar daquele jovem ou daquele aluno que não teve uma educação adequada, mas se ele for autoconhecedor de si, dos seus valores, ele vai reeducar, porque o aluno já vem agressivo com toda a história que ele tem em casa, toda a história dele, aquela interpretação de que ele foi agredido pela vida e pelo mundo. Ele vai chegar e quem vai ser o foco? O professor. Se esse professor tiver uma consciência, uma congruência do qual é o verdadeiro papel dele, ele vai trabalhar essas questões. Lógico que é um trabalho que vai ainda demorar talvez uma década, talvez, para realmente atingir essa educação plena que a gente quer, que o professor tenha esse papel, de continuar a educação que talvez o aluno não teve em casa, que nem é toda a história, e resgatar essa história. E você me remete, eu acho que você tem razão, eu também tenho essa esperança, você é mais até otimista do que eu, mas você me remete ao valor da palavra educar. Que vem do verbo latim educere, que quer dizer
tirar de dentro e não colocar para dentro. Está aí o coach. Olhar no olho. Tirar da pessoa o que ela já tem de melhor. Ver aquele aluno problema que chega, que é o agressivo, que vai lá fora e qualquer coisa risca o carro. Que acaba sendo um líder também. Exatamente. É um líder pro lado que... Exatamente. Então, olhar na essência. Sabe aquele olhar no olho do aluno, que é a postura coaching? Olhar no olho e pegar o melhor dele. E se ele tem essa liderança, essa coisa de fazer pro mal, trazer pro bem, trazer pro lado dela, para ajudá-la em sala de aula. Caminho. Eu acho que é o caminho. A senhora trouxe um livro, eu gostaria de apresentar, O Poder do Coaching, Ferramentas, Foco e Resultados, que é um livro que a professora Nadir Paes participa, né? Como uma das autoras desse livro, O Poder do Coaching, né? Então, é um livro também que é, evidentemente, para aqueles interessados. Mais 40 profissionais dentro da área. Então, muito bem. Tá bem interessante. Poder do Coaching, Ferramentas, Foco e Resultados. Professora Nadir, eu gostaria que, já estamos praticamente no limite do programa, agradecer muito a sua presença e a senhora podia falar um pouquinho a respeito do seu curso, onde é que as pessoas podem procurar, enfim. Ok, eu agradeço, mas antes deixa eu falar do curso, nós promovemos o Leader Coach Training, que é uma formação em liderança, vai acontecer dia 14 e 15 de março aqui em Santos, o local no hotel aqui no centro de Santos, e eu estou chamando as pessoas para o meu site, para o telefone, para E o seu site qual é? www.nadirpaescoach.com. É fácil. www.nadirpaes.coach. nadirpaescoach.com. E o seu telefone? 991487260. Muito bem. Dr. Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E o seu curso, o senhor está fazendo o segundo curso agora de emagrecimento, novos projetos nessa Eu que agradeço muito aqui, muito obrigado, prazer em conhecê-la e aprender com você, Nadir, muito obrigado. E o nosso curso de coaching de emagrecimento continua, temos também o coaching de negócios, vida e negócios também, estamos dois cursos. E é só você ligar para o 3224-4222. Muito bem, está aí o telefone do Dr. Rubens Amaral, todos os interessados, assim também como o da Nadir, em conhecer um pouco mais a respeito dessa nova técnica de treinamento, esse processo de autoconhecimento que é o coaching. Muito obrigado, Dr. Rubens Amaral, mais uma vez pela sua presença. Obrigado, muito obrigado, Nadir, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Francisco, Dr. Rubens, também muito prazer em conhecê-lo, já conhecia pelo programa e agora melhor, muito bom conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Muito bem, e assim chegamos ao final. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.